Olá pessoal, tudo bem com vocês? Olha só, nesse quarto período, no quarto módulo do ensino de matemática, a gente vai estudar dois assuntos, que são ordens e classes na composição dos números naturais e também as figuras geométricas. Vocês vão aprender a identificar a posição de cada algarismo no número natural e, além disso, com relação às figuras geométricas, vão aprender a classificar as figuras geométricas planas e as figuras geométricas espaciais, certo? Para isso, vocês vão ter que fazer a leitura do conteúdo no livro de matemática, onde lá na apostila de matemática eu indiquei as páginas, certo? E também vocês vão ter que fazer a leitura da apostila de matemática e resolver as atividades. Então, eu vou fazer com vocês a leitura, vamos fazer uma leitura coletiva da atividade de matemática para poder favorecer a compreensão e vocês possam estar resolvendo as questões, certo? Então, vamos lá? Aqui no conteúdo de matemática, está dizendo assim, olha, para representar qualquer número natural no sistema de numeração decimal, utilizamos 10 símbolos, chamado algarismo ou dígitos. Então, esses algarismos que a gente tem, que são o 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9, estes algarismos, ou seja, esses símbolos ou ainda dígitos, eles são utilizados para representar qualquer número natural. Isso é importante vocês lembrarem, certo? Então, a forma que a gente vai utilizar eles é o que a gente vai aprender, neste módulo. Por exemplo, nós vamos representar a quantidade de estrelinhas aqui, olha, vejam só. Nós temos um grupo, o primeiro grupo aqui, com 100 estrelinhas. Quando a gente tem um conjunto de 100 elementos, dizemos que nós temos uma centena. Em seguida, nós temos aqui um outro grupo com 30 estrelinhas. Então, nós temos um conjunto com 30 elementos. Então, podemos dizer que nós temos 3 dezenas, tá? Ou então, é a mesma coisa de dizer que temos 3 vezes 10. E, por fim, nós temos o último conjunto, formado por uma estrelinha. Então, nós dizemos que temos uma unidade, certo? Seguindo aqui a leitura, está dizendo assim, ó, o número de estrelinhas é 100 mais 30 mais 1 igual a 131 estrelinhas. No número 131, o algarismo 1 aparece 2 vezes, sendo usado para representar uma centena, ou seja, 100 unidades, E também uma unidade, que é 1. O valor do algarismo depende da posição que o mesmo ocupa. Vocês estão observando que quando a gente vai escrever ou vai representar o número 131, a gente observa o número 131, a gente vê que o algarismo 1 ele vai aparecer 2 vezes. Ele vai aparecer na ordem das unidades e vai aparecer na ordem da centena. O algarismo 1 ocupando a ordem da centena, então ele vai ser chamado de 100. O algarismo 1 ocupando a ordem da unidade, então ele é chamado de 1, certo? A posição que um algarismo ocupa em um número é chamado de ordem. Aí tem alguns exemplos de ordens. Unidade, dezena, centena, unidade de milhar, dezena de milhar. As ordens são ocupadas de 3 em 3, a partir das unidades. Começamos sempre pela unidade, tá? Da direita para a esquerda. Cada um desses agrupamentos é chamado de classe. Então, a cada 3 ordens é formada uma classe. E as classes também são nomeadas, Unidades. Na verdade, a classe é chamada de unidade, a primeira classe, Unidade simples, então, classe dos milhares, classe dos milhões, classe dos bilhões e assim segue. Para entender como se organiza as primeiras ordens e classes, faça a leitura das informações do livro
né, do livro de matemática, geração alfa, nas páginas 16 e 17. Então, agora peguem o livro de vocês e façam a leitura das páginas 16 e 17. Depois vocês voltem aqui na atividade de matemática para responder as questões. Questão 1, tá? Depois da questão 1, temos aí o item A, B, C e D, que é da questão 1, que é o que vocês vão responder. Na letra A, tá perguntando qual é o algarismo da ordem das dezenas. Então, vocês vão lá olhar no número, desculpa aqui, logo aqui em cima, o número 4.572 e observar qual é o algarismo da ordem das dezenas, para responder ao item A. Qual o valor posicional do algarismo 5? Voltem lá no número. Vocês vão observar o valor do algarismo 5. Como é que a gente chama esse algarismo? Quando a gente lê 4.572. Ele vale quanto? A gente, até na leitura já fala o valor dele, né? 4.572. Então, o valor dele é só vocês colocarem agora lá na letra B. E assim vocês vão fazendo, gente, a leitura das atividades respondendo de acordo com o que vocês entenderem, tá? Eu vou deixar para vocês responderem, certo? Então, são aí, olha, nós temos aí, com relação a ordens e classes, nós temos a questão 1, a questão 2, vamos ver a questão 3, e a questão 4, para vocês responderem, tá? Então, eu aguardo vocês responderem e depois a gente volta com a leitura de figuras geométricas. E as figuras geométricas, aqui está dizendo, as figuras geométricas podem ser classificadas em planas ou espaciais. As figuras planas são aquelas determinadas por uma linha fechada simples, formando uma região plana. Já as figuras espaciais são aquelas contidas em mais de um plano. Pessoal, então, no módulo passado, no terceiro módulo, ou segundo, não me lembro bem, vocês estudaram os conceitos, né? Os conceitos de noções primitivas, que são ponto, reta e plano. Então, como você já sabe identificar esses conceitos, agora fica mais fácil vocês entenderem o que são as figuras planas e o que são as figuras espaciais. Por quê? Porque as figuras planas, aqui está dizendo que elas são determinadas por uma linha fechada simples. Essa linha fechada simples, a gente vai chamar elas de retas, tá? A gente pode imaginar que são retas. Ou seja, então, as figuras planas, elas vão ser fechadas por segmentos de reta, certo? E elas vão ser formadas por apenas um plano. Já as figuras espaciais, elas vão ter todos esses elementos também, vai ter ponto, reta, plano, só que elas vão ser formadas por mais de um plano, certo? Mas o que facilita vocês entenderem esse conceito é se vocês observarem estes exemplos que eu coloquei aqui nestas imagens. Porque está dizendo assim, ó, vou voltar aqui, está dizendo aqui logo seguindo, olha, para saber se uma figura geométrica é plana ou espacial, basta imaginá-la sobre o tampo de uma mesa. Se a figura ficar totalmente contida no tampo da mesa, ela é plana. Ao contrário, ela é espacial. Aí aqui, olha, veja só, aqui nós temos na primeira imagem exemplos de figuras geométrica plana. Nós temos aí o círculo, algumas figuras geométricas conhecidas já, por vocês. E vejam que elas ficaram totalmente contidas no tampo da mesa, na superfície da mesa. E as figuras geométricas espaciais, logo abaixo aqui, aí eu tenho algumas partes delas que não estão tocando o tampo da mesa. Então, elas não ficam totalmente contidas no tampo da mesa. Então, essa aí é a diferença entre figuras espaciais, tá? E figuras planas, ok?
Agora eu vou pedir para vocês ir lá no livro didático, ou seja, no livro de matemática de vocês, e fazer a leitura do conteúdo que está nas páginas 73, 74, 75 e 76. E lembrando vocês, pessoal, é muito importante vocês fazerem a leitura.